Pai do Senhor, estamos aqui na José Caetano do Rua, número 800. Gostaria de falar hoje sobre escatologia. Isso que eu vou falar hoje daria uns 3 dias para nós falarmos sobre o final dos tempos. E o tema que o Senhor me deu é esse: o fim está próximo. Amém? O fim está próximo. E está tão óbvio, está tão em evidência o que está acontecendo no mundo, que muitos estão desapercebidos sobre aquele versículo que Jesus falou lá em João 14, que Jesus iria para o Pai e ia preparar um lugar onde ele estivesse, nós também estivéssemos com ele. E eu preguei isso aqui há muito tempo atrás, em Mateus 24, que aqui esse texto e o contexto fala sobre quando Jesus estava no templo. Vamos ler e os irmãos vão entender. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Oh glória! Jesus respondeu, Jesus, porém, disse-lhe: não vê tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no monte das oliveiras, chegando a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dizei-nos quando serão essas coisas, quais sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondeu e disse-lhe: acatai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo. Enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Aleluia. Amém? Eu queria falar hoje sobre isso, o que está acontecendo na nossa volta. O que eu percebo hoje na igreja, não só aqui na comunidade Efraim, mas o que eu percebo na nossa volta, na nossa vida secular, nossa vida pessoal, é que há um descrédito muito grande do povo em geral concernente o que Jesus falou sobre a vinda dele. Muitos hoje vivem como não vai haver arrebatamento, que não vai haver a vinda de Jesus. A preocupação do povo hoje, o aspecto assim seculares da vida. Esquece que a coisa mais importante que nós temos que buscar é o Senhor Jesus e ir morar no céu. Morar no céu. Porque se você olhar pela Bíblia, nós estamos aqui de passagem. Nós somos estrangeiros nessa terra. Eu lembro em João 17, capítulo 1, ali fala sobre a oração sacerdotal de Jesus. É onde Jesus, Carlos, ele ora não só pelos discípulos, mas Jesus ali, ele ora pela igreja. Tem um versículo, lá o versículo 15, que ele diz assim: Pai, eu não peço que tire do mundo, mas guarde do mal. Jesus pedindo a Deus que guardasse a nós do mundo, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, que o mundo já é dos malignos, é o príncipe da potestade do ar, entendeu? Satanás, o diabo. Em Efésios fala sobre isso também. Fala sobre nos deslugar a Satanás. E nós não estamos preocupados com a vida de Jesus. E eu me preocupo muito, irmão, porque eu tenho a minha consciência que o mundo que nós estamos vivendo é passageiro. Tudo é passageiro. E que tudo que nós estamos fazendo aqui, nós estamos plantando para nós colhermos. E quando eu comecei a ler em Mateus 24, e essa profecia aqui, quando Jesus falando para os discípulos que não ficaria aqui pedra sobre pedra, que não seria derrubada, essa profecia aconteceu depois de 40 anos da morte de Jesus. Era o ano 30, quando Jesus estava ali ministrando em Jerusalém. E Jesus falou para o discípulo da estrutura do templo, que o discípulo falou assim: a estrutura. E Jesus falou: não ficará aqui pedra sobre pedra que seja derrubado. No ano 70, depois de Cristo, o general Tito, ele agora com o exército romano, cercou Jerusalém. Quando cercou Jerusalém, irmãos, matou 1.100.000 judeus. Os judeus foram espalhados para outras nações. Os judeus viveram, irmãos, muitos séculos sem pátria, sem bandeira, mas Deus tinha uma promessa, e essa promessa, irmãos, estava de pé. Deus falou para Abraão que os descendentes de Abraão seriam uma terra fértil,
seria igual à terra, você seria igual à areia do mar. Deus falou que seria igual às estrelas. E quando Deus promete, Ele cumpre com a palavra dele. A nação de Israel viveu, irmãos, muitos anos, séculos, sem pátria, que não poderia voltar, porque ele foi expulso da sua própria terra. Muitos morreram, mas sobreviveram, porque quando Deus tem uma promessa, Deus não volta atrás naquilo que Ele prometeu. Olha para mim, preste atenção. Falando sobre o fim que está próximo, falando sobre arrebatamento, eu vou te provar na Bíblia que Jesus está aí, está batendo, estou voltando. Porque no diálogo aqui do Monte das Oliveiras, entre os discípulos e Jesus, ele deixou bem claro os sinais da sua volta. Está lá na nossa frente, todos os dias, irmãos. O que mais aumenta hoje é crime. Aqui por ano, no nosso país, morre mais de 50 mil pessoas por ano, assassinada de arma de fogo. É um sinal da vinda de Jesus. Outro sinal também, que está óbvio, é pai matando filho e filho matando pai. Eu já vi aqui há uns 40 dias aí, que você vê na televisão, aquele pai insano que matou a Isabel, né, que a justiça diz que matou. O pai e a madrasta matou aquela criança de 5 anos, por ciúme, jogando a criança, irmãos, no sexto andar. A Bíblia fala sobre isso, que pai ia matar filho, e filho ia matar pai. É um dos sinais da vinda de Jesus. Outro sinal, irmãos, é sobre os fenômenos naturais da natureza. Há uns 2 anos ou 3 anos atrás, os irmãos viram que lá na Índia, lá, um tsunami que matou 300 mil pessoas. Um terremoto que deu no mar, e esse terremoto veio ondas enormes, que os irmãos viram na televisão, que consumiu, matando, irmãos, muitas vidas. Outro sinal, a semana retrasada, lá em Mianmar, um tufão. Sabe quantas pessoas morreram? 100 mil pessoas. Outro sinal também, na China agora, 50 mil pessoas estão falando que vai chegar de morte. 50 mil pessoas. E Jesus falou sobre isso, falando, olha, quando você vê esses sinais, dores, terremoto, peste, irmãos, nunca vi, irmão, no nosso país, eu acho que morre 100 mil por ano de câncer. A AIDS aumentou na terceira idade. Eu vi uma reportagem que na terceira idade, irmão, esses forrozinhos aí que arrumaram, disfarçado para acabar com os nossos velhinhos. Os nossos velhinhos tá pegando AIDS, irmãos. Arrumando as namoradinhas aí, tudo pegando AIDS. O sinal da vida de Jesus está aqui, é Bíblia. Mateus 24, versículo 7. Porquanto se levantou nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. O nosso país, irmão, com tanta comida, e você ainda vê pessoas passando fome, pessoas passando necessidade. Que é isso? É um dos sinais da vinda de Jesus. E Jesus falou para o discípulo, seguinte, vai ter fome em vários lugares. Você olha lá na África, criança hoje não comeu, você hoje comeu, mas teve criança lá que não comeu, morre lá de fome. E a mãe vê isso, irmão, vê o filho morrer de fome. Nasce criança, morre criança, nasce e morre de fome. Comece a observar o que está à tua volta. Não se engane, Jesus está mais próximo que você imagina. Quando eu falo de sinal, se você ler a história de Israel, Deus fez uma promessa, que Israel seria uma nação, que através de Israel as outras nações seria abençoada. Eu falei aqui, irmãos, sobre, aleluia, que Israel foi devastada pelo o general Tito, no ano, irmãos, na Segunda Guerra Mundial. Você lembra de Hitler? Hitler matou 6 milhões de judeus. 6 milhões, Deus permitiu. Permitiu, pastor, permitiu. Deus permitiu essa situação para que os judeus voltassem para a Palestina, para se cumprir a palavra dele. A Bíblia diz, irmãos, que lá em Ezequiel 37, versículo 21, você vai ler ali que Deus permitira que Israel fosse esmagado por Hitler. É Bíblia. Abra tua Bíblia aí, Ezequiel 37. Ezequiel 37, versículo 21. E diz-lhe, pois assim diz o Senhor Jeová: diz que eu tomarei os filhos de Israel entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Dele farei uma nação na terra, nos montes de Israel. Um rei será rei, e todos eles nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se desviarão em 2 reinos. Isso já se cumpriu. Em 48, Israel virou estado com voto de um brasileiro. Tem
Tem mais. Israel fez 60 anos o mês passado. 60 anos Israel fez. Irmãos, Israel é um estado novo. Só tem 60 anos. Mas é rico, poderoso. Pastor, me responda. Por que Israel está ligado a tudo? Se você pegar o mapa do mundo, você vai ver que Israel está no centro do mundo. Pega o mapa do mundo e você vai ver que Israel está no centro do mundo. E se você ver a reportagem, os judeus estão voltando para Jerusalém. Por que está voltando para Jerusalém? Aqui em Mateus 24, versículo 32, olha o que a Bíblia diz: aprender, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros, brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Quando Jesus aqui, ele fala sobre a figueira é um símbolo de Israel, uma árvore. Quando você planta uma árvore hoje, se você for amanhã, você ainda tem poder de arrancar ela. Tem ou não tem? Força de arrancar. Se você passar daqui uns 10 anos, você com suas próprias mãos, você não tem força para arrancar, porque ela criou raiz. Irmãos, Israel hoje tem uma tecnologia muito avançada. Você sabia que a economia dos Estados Unidos hoje é de 3 judeus? Israel hoje, irmão, a medicina é avançada. O exército, irmãos, é um dos mais treinados para a guerra. Não estou entendendo, pastor? Deus está preparando a Israel para a batalha da grande tribulação. Mas isso é outra história, outra mensagem. Amém? Ou seja, brota a folha da figueira. Simboliza eventos que correrão durante a tribulação. Deus está preparando Israel contra os inimigos. Isso é um dos sinais, um dos fatores da vinda aqui para mim de Jesus. Os judeus está voltando. Irmãos, desperta. Tudo que o homem busca nesse mundo é passageiro. Tudo é passageiro. A fama é passageira. Riqueza é passageira. Iates, mansões, tudo é passageiro. O que Jesus prometeu para você é maior do que esse mundo pode oferecer para mim e para você. Aleluia. Não se engane. Satanás, irmãos, tem enganado esse mundo. A Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória de Deus. Não se engane, irmãos. Se você ler aí em Mateus 24 e o versículo, ou seja, Mateus capítulo 23, versículo 33 e o 35, olha o que a Bíblia diz, para você entender o que eu estou falando. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabeis que Ele está próximo às portas. Que porta? Jesus. Ao versículo 34, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração? A geração de 48. Não estou entendendo, pastor, vou te explicar. A geração de um homem pela Bíblia, ele vai viver até 70 ou 80 anos. Está lá em Salmos 90. Salmo 90 fala que a duração de vida é de 70 anos, chegando a 80 anos. Se você fazer as contas, olha só, Israel está com 60 anos. Falta quantos anos para 80? Falta quantos anos para 70? E a Bíblia diz aqui, ó, em verdade vos digo que não passará essa geração. Que geração é essa? É a nossa geração. É a minha e a sua geração. E a Bíblia diz que essa geração, irmãos, vai pagar o sangue de Abel e o sangue de Zacarias. Essa geração vai pagar o sangue dos profetas, que foi derramado, dos homens que morreram, enforcados, queimados a fogo. Essa geração. Sabe o que a Bíblia diz ainda? Em Mateus 24, versículo 44. Por isso estáis apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ficais vigiando, porque se o pai de família soubesse que o ladrão ia roubar a tua casa, o pai de família vigiaria. Vigie, crente. Muitos vivem, irmãos, vivem de uma situação que Jesus vai vir. Um dia está com Jesus, outro dia não está. Um dia está acima do muro, outro dia um dia está com raivinha de um, outro dia está com o biquinho com o outro. Outro dia está de bem, outro dia está brigando, outro dia está amando, outro dia está odiando. Nós temos que estar pronto. Eu aprendi a perdoar. Sabe
Sabe por quê, irmãos? Porque se eu não perdoar, eu não vou para o céu. Se eu não andar, irmãos, com o Senhor do jeito que a Bíblia manda, eu vou para o inferno. Não tem dois caminhos. Nós temos que procurar, irmãos, fazer o melhor. Nós temos que procurar ser melhor. Nós temos que procurar, irmão, praticar a palavra, viver a palavra, entendeu? Porque no céu não entra bagagem. No céu, irmãos, aleluia, não entra mala, não entra iniquidade, não entra fofoqueiro, não entra contendeiro, não entra feiticeiro, não entra, aleluia, aqueles que praticam feitiçaria, macumbaria. Não! No céu não entra essas coisas. Nós temos que estar dentro. A Bíblia aqui, Mateus 25, fala sobre as 10 virgens. Eram as 10 crentes, 5 irmãos, 5 crentes que estão na escola bíblica dominical. Estavam, irmão, na segunda-feira nos ensaios, ou seja, ouvindo a palavra. Para você entender, esses 5 crentes aqui é aqueles que sempre estão no jejum, na oração, estavam sempre, irmãos, em atividade na igreja. As 5 loucas é aqueles crentes, irmão, que vem de vez em quando, é aqueles que devido às circunstâncias, sabe, está entendendo? Não vem, para e olha dos lados e começa a olhar para a dificuldade. Essas são as 5 loucas, está aqui, ó. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do seu esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas, e as loucas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. O que é azeite? É a presença do Espírito Santo. Ei, desperta! Desperta, tu que dorme. Coisa boa é você ter aqui nessa terra e ter certeza, quando a trombeta soar, você vai subir. Ter certeza, irmãos. Quando Jesus, que a Bíblia diz que 4 anjos vai nos 4 cantos da terra buscar os escolhidos. Eu estava lendo em Apocalipse, eu acho que capítulo 2. João viu, irmãos, pessoas chegando no céu. E ele perguntou quem é. Esses são aqueles que não se venderam na grande tribulação. Irmão, não queira ficar aqui não. Vai ser terrível. Depois que a igreja vai ser arrebatada aqui, vai virar um caos. Você não tem ideia o que vai virar isso aqui. Aleluia. Quando começa a observar os filmes que passa. Eu já vi aquele filme lá, Impacto Profundo, Armagedon. Eles tiram aqueles filmes da Bíblia. Você sabe quando a Bíblia se refere a Saraiva? Você sabe o que significa de Saraiva? É meteoro que vai cair. Outro dia eu vi uma reportagem, na reportagem da Globo, que tem um meteoro, irmãos, que está vindo para o encontro da Terra. Eu não sei se alguém viu essa reportagem. Está vindo. É maior que a Terra. Está vindo de direção da Terra. Eu vi essa reportagem. Você está entendendo? Isso aqui vai virar um caos. E segundo os historiadores, irmãos, sabe o que vai acontecer? Hoje nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. E a Bíblia diz, a história diz que vai morrer a 3ª parte da Terra. Eu estava lendo em Ezequiel 38 ou 36 que Israel vai queimar por 7 anos os aviões, os tanques de batalha. Vai virar uma carnificina muito grande, porque vai contra Israel. E sabe quem vai defender? Jesus. Aleluia! Desperta! Sabe que a Bíblia diz que o rio vai virar água de sangue. Os peixes vão morrer. Naquele dia, irmãos, muitos vão querer a morte e não vai encontrar. Eu começo a observar na televisão esses terremotos, pessoas chorando. O pior que está para acontecer. E quando acontecer, não vai ser só na China e em Mianmar. É no mundo inteiro. Bombardeio de meteoro, terremoto, peste. Você não tem ideia o que está para acontecer. Porque a Bíblia diz no Apocalipse que Deus vai julgar essa geração que blasfema contra eles, essa geração que séculos por séculos tem rejeitado a Deus, tem se prostrado diante de Baal, tem se prostrado diante de Satanás, corrupção, adultério, fornicação, crimes, mentira, negando a Deus, homens e mulheres, irmãos, se prostrando diante do Deus desse século, e nesse dia Deus vai julgar. Mas aquele que se achar o nome do livro da vida vai sair fora. Deus não criou um homem para ir para o inferno. Não. Se você ler lá em Judas, aqueles anjos que se rebeliou, está em cadeia, preso em corrente. Porque, irmãos, traíram a Deus. O inferno foi feito para Satanás e os anjos decaídos. O inferno não foi feito para mim nem para você. Não. Deus não fez inferno para você nem para mim. Pastor, como eu posso ser abençoado? Se esforce com Jesus. Passe por cima do orgulho, por cima do eu, porque o orgulho tem levado muita gente para o chão, para o inferno. Irmãos, não só se contente com esse mundo, por tudo que o seu trabalho e Deus pode abençoar. Não se contente só com tua casa, com teu carro, com a vida estável que você tem. É muito pouco. O que Deus tem para você é maior do que esse mundo pode oferecer para você. É muito mais. Que a Bíblia diz é onde não vai haver mais dor, nem clamor, nem sofrimento, aonde não
lugar, irmãos, abençoado que Deus tem preparado para a igreja, para mim e para você, é muito maior do que você pode imaginar. Quando eu estava falando sobre princípio de dores, está aqui, ó, são princípio de dores, sofrimento. Enquanto que o original grego é dito que todas essas coisas são princípio de dores, de parto. Note, portanto, que Jesus não disse sofrimento, mas dores de parto. Aí quando você vê uma mulher que está prestes a dar luz, você vê o que ela passa. Eu já falei aqui outro dia, em outra mensagem, quando vem aquele momento, ela corre para o hospital. Olha aqui para mim, chega no hospital, mas fala assim, ó, não chegou o dia não, volta para trás. Aí ela volta, aí dá aquelas contrações, ela vai de novo, e o médico fala assim, ó, não é hoje não. Jesus, é uma metáfora que eu quero fazer, isso é igual a mulher grávida, está perto a dar a luz. Não estou entendendo? Jesus está à porta, já se cumpriu todas as profecias. Jesus está fazendo hora extra. Está próximo a vir buscar a tua igreja. Então desperta, não fique enganando a você mesmo, porque a Deus ninguém engana. Aleluia. Aqui tem pessoas que precisam liberar o perdão. A tua vida é um caos de confusão, de desejos carnais. Deus te vê aonde você vai. Deus conhece os seus pensamentos, Deus conhece o seu coração, Deus conhece quando você navega na internet, nos sites, Deus te conhece dentro de casa, Deus te conhece no trabalho, aleluia, Deus te sonda, te conhece. Nós temos que procurar ser melhor. O seu sentimento é só de traição, de rebelião. Até quando vai viver assim? Deus não compartilha com pessoas assim, não. A Bíblia diz aqui, irmãos, que nós temos que estar prontos igual às 5 prudentes. Nós temos que estar prontos, irmãos, para o dia do arrebatamento da igreja. Israel é o relógio. O povo está voltando, a população está voltando, está se cumprindo a profecia de Ezequiel 37, 21 e 22. É Bíblia, é só você ver hoje na televisão. O povo está voltando para a terra prometida, a terra que Deus prometeu para Abraão, que daria a Canaã. É Bíblia. Por isso nós temos que ficar, irmãos, firmes. Por isso nós temos que ficar, irmãos, num foco só, Jesus. Não olhe para aqueles que te perseguem, não olhe para aqueles que levantam calúnia contra você, não olhe para as dificuldades da vida. Está com dificuldade, ore, amém? Deus nos ensinou a orar, Jesus Cristo nos ensinou a buscar Ele. Quando você lê os evangelhos, você vai ver Jesus ensinando a buscar orar. Se você ler lá em Lucas 5,16, a Bíblia diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras orando. Isso era todo dia, estava às 6 horas da tarde, Jesus estava lá no monte orando, sempre estava orando, se revestindo, porque ele sabia que no outro dia ia enfrentar as trevas, a Satanás. Todo dia eu e você enfrenta as trevas, enfrenta Satanás, porque todos os dias Satanás luta contra a tua vida, colocando embaraço, dúvida, que você duvide do teu Deus, duvide que ele pode mudar a tua vida, a situação da sua família, a situação que você está vivendo. Ele luta todo dia. Todo dia nós temos que vencer ele, e Deus deu poder para a igreja vencer ele. Todo dia nós temos que vencer um gigante. Todo dia Jesus enfrentava críticas, todo dia Jesus ele enfrentava perseguições, calúnias. Todos os dias é só você ler os evangelhos e você vai ver aqui os apóstolos. Jesus enfrentava isso, mas eram homens conscientes que aleluia, que é aquilo que Deus tem colocado na mão dele, que eles tinham que fazer. Ficaram no caminho, morreram, foram assassinados, mas não negaram a fé. Aleluia! O fim está próximo. É só você olhar para a tua televisão. Aqui, olha para a televisão. Aí tu fica aí com o seu coração cheio de mágoa, cheio de ódio, arruma confusão com tudo. É uma pessoa antipática, é uma pessoa que não é social. Como você vai ver no céu se você aqui na terra não é uma pessoa social? É uma pessoa, irmãos, que as pessoas evitam falar com você, as pessoas evitam se aproximar de você, porque não tem afinidade. Ah, eu sou assim, eu vou ficar assim. Não é assim, não é assim. Deus não te vê assim, você não tem que ficar assim. Nós temos que procurar mudar. Procure mudar. Eu procuro isso todo dia. Eu falei aqui que eu vivia mais na rua do que em casa. Eu já mudei, né, minha esposa? Graças a Deus, né? Procure mudar. Procure ser amiga, amigo da tua esposa. Procure ser amigo da sua esposa. Vice-versa. Procure estar conversando, dialogando. O teu marido não é o teu inimigo, nem a sua esposa é a sua inimiga. Converse. Chame ela, vai o seguinte, ó, você está faltando com isso. Está entendendo? Aí não conversa, não tem diálogo. Aí quando vem é um atingindo o outro, é um xingando o outro, é um querendo mandar no outro. Irmão, não é para mandar, é para conversar. Conversar, entendeu? Ter diálogo. Sabe o que é isso? Diálogo, sentar, conversar, ó. Seguinte, isso aqui eu não gosto. E aí, como vai ficar? Sabe o que
acontece? Aí você fica quietinho, ela fica quietinho, vai empurrando com a barriga, aí depois estoura a bomba. Aí quando estoura a bomba, já é tarde. Nada melhor do que conversar. Sabe por quê? Conversando e orando, Deus vai dar sabedoria para você. Aleluia. Eu estava orando esses dias e Deus, irmão, me dá uma revelação assim, sabe? Uma clareza numa situação. É se orando que se faz. Quando você ora, você está pronto. A Bíblia diz que Elias andou tão firme com Deus que Deus veio buscar Elias. Enoque também. Se nós seguirmos o caminho de Elias, o caminho de Enoque, nós vamos ser arrebatados. E vai se cumprir a palavra, irmãos. Aleluia aqui. Mateus 25:31. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Apartará um dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei: eis que estive à sua direita, vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ei, vinde, bendito de meu Pai, possui o reino. Deus tem preparado o reino para mim e para você. Nós somos príncipe e princesa de Jeová. Tem um reino, e tem muito crente que não entende. Olhe para mim, troca o reino por porcaria desse mundo. Troca o reino, irmão, por momento de prazer, né? Que adianta ir pro motel, levar a namoradinha, ficar meia hora, uma hora e depois? Que adianta viver uma vida de mentira? E depois? Uma vida de liberalismo, de sexualismo? E depois? Deus vai vir e vai buscar, e naquele dia vai pegar muita gente no motel, no forró, mentindo, enganando, trapaceando, aleluia. Mas aquele que estiver no canal, aquele que estiver esperando, vai subir e vai ficar na glória. Relabadacana soube interrevaio. Ô glória, espere por Deus. Não vai no barulho não, aleluia. Muitos brincam, fica aí, fica fornicando, fica enganando namorada, enganando namorado. Fica aí, Ele está te vendo. Procure arrumar a tua vida. Aqui ninguém é perfeito, mas viver na burrice, porque todos nós sabemos o que é certo e errado. Sim ou não? Sabemos. Então vamos procurar andar o que a palavra manda nós andarmos. Jesus está voltando. O fim está próximo. Está aí. Israel fez 60 anos. Pela profecia e pela palavra. 10 a 20 anos. Se prepare. Pare de ver essa vida arrogante. Tem pessoas que é soberba. Pessoas que precisam ser mais humano. Porque a partir do momento que nós conhecemos a palavra, nós temos que ser crente, cristão. E dar o melhor para Jesus. Dar o melhor. Procure ser melhor do que você é. Procure ser melhor. Procure fazer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Porque Deus tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós. Tem, olha a tua volta. Tu tá aí cheirosinho, não encheu o bucho hoje, e se não encheu, vai voltar, vai comer. Teve pessoas que hoje nem comeu. Tem pessoas hoje que nem tomou banho, porque nem água na casa dela tem. Deus vai mudar a partir do momento que vocês mudarem. Busque, porque sempre Deus tem uma solução. É só orar. Vamos orar e Deus vai dar orientação. O que nós vamos fazer é orar. O segredo é orar, e Deus vai dar direção para os irmãos. Amém? Em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Eu espero que os irmãos compreendam a mensagem. Aleluia. Jesus está voltando. E nós temos que se preparar em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu quero colocar nas tuas mãos, Pai. Porque a tua palavra diz, Senhor, que tudo que nós pedindo, crendo, receberemos. Nós estamos terminando a campanha hoje. E eu creio, Senhor, na tua palavra. Porque a tua palavra diz, Deus, que tudo que nós pedindo oração, crendo, receberemos. E eu creio em nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus que cai por terra todo o mal. Pai, eu quero abençoar todos nesse dia. Que o Senhor possa dar visão. Que o Senhor possa abrir os olhos dos teus filhos. Que eles possam entender o caminho ao Senhor. Que eles possam entender que o Senhor está voltando. Que o Senhor, Pai, está vindo, Senhor, a encontrar com a tua igreja. Pai, despertas muito, Senhor, que não valoriza aquilo que o Senhor deu. Que não valoriza a tua palavra. Não valoriza, Senhor, a tua obra. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero abençoar, Senhor, aos teus filhos. E quero repreender agora, meu Pai, todo caroço. Deus, quero repreender agora, Senhor, Deus, todo problema no pulmão, no sangue, nos ossos. Ah, Senhor, eu quero repreender, Senhor, toda enxaqueca, Pai, toda opressão de Satanás. Que
toda perseguição do diabo, a lauda da cama sob interreciar. Meu Jesus, eu quero abençoar os teus filhos nesse dia. Pai, abre as portas da babarassúria, Senhor da vida espiritual, que eles possam entender que tu é o único que pode dar vitória, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.